Olá amigos, Deus abençoe a todos. Existe uma grande preocupação por parte de cristãos e não cristãos também a respeito sobre a famosa palavra a grande tribulação, tá? Existe uma discussão entre os estudantes da Bíblia e os desviados, as pessoas afastadas, pessoas que nunca foram, né? Porque o cenário está aí, né? E nós vamos falar hoje sobre a igreja vai passar ou não vai passar pela grande tribulação. Tá? Para mim, na minha interpretação, a igreja vai passar pela grande tribulação porque não é só um pensamento meu, um pensamento dos primeiros teólogos, chamados pais, né, os pais da igreja, né? E existe bastante texto na Bíblia, bastante contundente, e se você estudar com lógica e critério, você vai entender que a igreja sempre passou pela tribulação, pelas aflições, e vai passar pela grande tribulação. Não faz sentido. Eu queria que fosse assim, Jesus arrebatasse a igreja, a gente não passasse pela grande tribulação, mas não vai ser assim, infelizmente. Então, vamos ler em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim. Já começou falando forte. Antes que se manifeste o homem do pecado. Ou seja, a igreja não vai ser arrebatada sem que antes aconteça o sistema único, o anticristo, aquele que vai perseguir a igreja. Então, de maneira nenhuma vos engane. Certamente Paulo está dizendo aqui para um grupo de pessoas que estavam dizendo, cadê Jesus que não vem, a gente está sendo perseguido e tal. Então a igreja sempre passou pelas aflições, pela tribulação. Alguns lugares aqui nos nossos dias, em alguns países, passam por tribulações, por aflições, por perseguições, mas isso vai se estender ao longo do globo. Isso a gente vai ler aqui, ok? Vamos lá. Então o texto é bem claro que a igreja vai ser perseguida. Apocalipse, no capítulo 3, versículo 7, versículo 9. E foi permitido fazer guerra a quem? Os santos. Os santos aqui, né? Não pode ser outro grupo senão a igreja. Foi permitido fazer guerra aos santos. Santos a palavra santo significa separados, tá? Separados, para de. Então observe que existem dois grupos de pessoas, os que servem e os que não servem. Então não faz sentido você chamar os que ficaram na terra de santo. Jesus arrebatou os santos, por que os santos ficaram? Então se fosse santo, subia, concorda? Então santos separados aqui, se fosse pensar pelo lado pré-tribulacionista, nós diríamos que os santos todos vão subir, mas a Bíblia fala que os santos aqui na terra estão sendo perseguidos. Tá? Então, dois grupos de pessoas, os que servem e os que não servem. Além de que o texto diz que o anticristo ele vai perseguir os santos, aqueles que adoram a Deus. Os que não adoram a Deus já são dele, então faz sentido. Apocalipse, no capítulo 20, versículo 9. E subiram sobre a largura, olha só, e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos. Percebe que a terra aqui, né? Está dizendo todo o globo, né? Quer dizer, na grande tribulação vai existir uma perseguição em todo o globo, em todo o país, em todos os países, como o ataque do vírus aí, coronavírus está fazendo, está atacando no mundo todo. Então aí o anticristo ele vai perseguir, hoje só sofre alguns países vizinhos aqui, mas no contexto da grande tribulação, todos vão passar pela grande tribulação, mas com a garantia, tá? Que Jesus vai estar como sempre esteve com os discípulos, com os apóstolos, então ele não vai deixar a gente sozinho. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, olha só, com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta, depois nós vivos e seremos arrebatados nos ares com ele para sempre. Percebe aqui, pessoal, que os pré-tribulacionistas eles pregam que haverá três vindas. Primeiro, a vinda de Jesus já aconteceu, vai vir a segunda arrebatar a igreja e depois vai vir julgar. Não, o texto aqui está dizendo que haverá tudo um evento único, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, com o trombeta de Deus. Depois nós vai arrebatar os mortos, depois nós que estivermos vivos. Então vai ser tudo sim no mesmo instante.
né? Então o arrebatamento vai sim acontecer, mas dentro da grande tribulação, tá? Ok? E finalmente a palavra de Deus, em 24, em Mateus 24, no capítulo 29, aí Jesus dá um checkmate, ele diz assim: logo depois daqueles dias, qual dias? O dia da grande tribulação. O sol se escurecerá, a luz não dará as estrelas não dará a sua luz. No versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, toda tribos e línguas se lamentarão e verão Jesus no céu com poder e grande glória. Todos. Então aqui não é só um grupo que vai ver. Todos verão, principalmente os de Cristo. Veja o que está escrito agora no final, logo depois daqueles dias. Apocalipse 7,13. Eu estou aqui com a Bíblia aberta. Vamos ler aqui. E um dos anciões me falou dizendo: quem são estes vestidos de veste branca? Quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. Ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação. Poxa, o texto de Apocalipse aqui e de Jesus de Mateus 24 está